Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Rafaela Micos Passos, sou defensora pública federal e mestranda em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que fica em Curitiba, uma cidade na região sul do Brasil. A minha pesquisa acadêmica é na área de Direitos Humanos e Empresas. É uma honra participar deste evento que trata de temas tão sensíveis e atuais para toda a sociedade. E eu cumprimento todos os organizadores e participantes desta conferência e agradeço imensamente a oportunidade de apresentar este trabalho. Eu desejo nessa apresentação fazer uma análise do tema de direitos humanos e empresas sob a perspectiva da análise econômica do direito no âmbito da legislação brasileira. Eu destaco inicialmente que a relação entre a atividade econômica das empresas e os direitos humanos vem se tornando cada vez mais evidente nas últimas décadas. A sociedade vem presenciando um aumento da influência econômica e política das empresas no cenário global, de modo que a atividade empresarial se tornou indissociável de diversos impactos, positivos e negativos, no âmbito dos direitos humanos. Até o momento, apenas foram produzidas normas específicas sobre o assunto, estabelecendo a responsabilidade empresarial de respeitar os direitos humanos, cuja adesão pelos agentes econômicos é voluntária. Diante desse cenário, este estudo avalia a eficácia de normas brandas de proteção a direitos humanos dirigidas às empresas, especialmente no âmbito brasileiro. Eu utilizo para isso a ferramenta da análise econômica do direito, pois entendo que ela permite a compreensão e a avaliação de normas jurídicas a partir do comportamento dos agentes econômicos. Então, sob a perspectiva da eficiência, da racionalidade e da cooperação, eu apresento reflexões sobre a norma editada pelo Estado brasileiro a respeito do assunto, que é o Decreto 9.571 de 2018, que cria as Diretrizes Nacionais para Direitos Humanos e Empresas e prevê a adesão voluntária das corporações a essas diretrizes. As noções clássicas sobre direitos humanos costumam estabelecer responsabilidades apenas aos Estados quanto à proteção desses direitos. Entretanto, não há como distanciar o objetivo de respeito aos direitos humanos da ação das empresas, que são os principais atores econômicos atualmente. Assim, um dos grandes desafios de governança na atualidade envolve a abordagem da temática de empresas e direitos humanos. Por essa razão, nas últimas 5 décadas, tornaram-se frequentes os debates sobre a necessidade de normas sobre o assunto dirigidas às empresas. Eu destaco no âmbito internacional a aprovação em 2011 dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, também conhecidos como os Princípios Ruggie. Essa norma é composta por 31 princípios que visam implementar parâmetros para proteger, respeitar e reparar. São regras de soft law aplicáveis às condutas das empresas em relação aos direitos humanos e possuem natureza voluntária. Este documento ele atribui obrigações aos Estados e responsabilidade às empresas. Também estabelece que cabe tanto aos Estados quanto às empresas proporcionar mecanismos acessíveis e eficientes de reparação às vítimas de violações. A temática ainda é discutida perante a comunidade internacional nos dias de hoje, estando em debate a construção de um tratado vinculante sobre o assunto no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E na esteira desses princípios orientadores das Nações Unidas, o Brasil editou um decreto de número 9.571, no final de 2018, que estabelece as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Este decreto é centrado em 4 eixos. A análise que eu proponho neste trabalho é limitada ao 2º eixo, que trata da responsabilidade das empresas com o respeito aos direitos humanos. Eu pretendo trazer reflexões sobre a efetividade dessa norma sob o ponto de vista econômico. Este decreto, ele expressamente estabelece que as diretrizes são de implementação voluntária pelas empresas e prevê a criação de um selo, Empresas e Direitos Humanos, por ato do Poder Executivo, que será destinado às empresas que voluntariamente implementem as referidas orientações.
O decreto ele estabelece medidas de fomento e implementação de princípios de direitos humanos às empresas nacionais e multinacionais com atividade no Brasil, além de critérios de fiscalização, prevenção, responsabilização e reparação por violação de direitos humanos. O decreto ele sofre fortes críticas de especialistas na área de direitos humanos, pois ele segue a lógica dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre o tema. Ele não estabelece normas cogentes, normas obrigatórias dirigidas às empresas. Eu não pretendo, nesse estudo, adentrar no mérito das discussões a respeito da necessidade ou não de normas vinculantes sobre o assunto dirigidas às empresas. No meu trabalho, a minha intenção é verificar, por meio da análise econômica do direito, se é plausível que as corporações adotem voluntariamente essas diretrizes que foram instituídas pelo Brasil. O fato de ser impossível mensurar economicamente a maioria dos direitos abrangidos pelo decreto não impede o estudo do tema sob a perspectiva da análise econômica do direito. Isso porque eu pretendo aferir, sob o ponto de vista da eficiência, da racionalidade e da cooperação, se a norma editada pelo Estado é capaz de atingir o objetivo pretendido em relação às empresas, isso é, se ocorrerá ou não a adesão voluntária das empresas às diretrizes nacionais para direitos humanos em empresas, e, em caso positivo, se essa circunstância importará em um maior respeito aos direitos humanos no país. A análise econômica do direito ela parte da premissa de que os agentes econômicos ponderam os custos e os benefícios em cada uma de suas escolhas, adotando a conduta que maximizará o seu bem-estar. Além disso, as noções sobre a escassez dos recursos e a busca pela eficiência influenciam a racionalidade do comportamento humano e dos agentes econômicos também, que respondem a incentivos. Sob a perspectiva dos conceitos da análise econômica do direito, a adesão ao Decreto 9.571 de 2018, por um lado, pode acarretar aumento dos custos de transação das empresas, em razão dos investimentos com adaptação da sua organização interna e das relações com fornecedores, empregados, colaboradores e parceiros comerciais. Entretanto, eu ressalto que diversos custos arcados pelas empresas decorrentes da proteção a direitos humanos, como direitos relativos a condições de trabalho decente, a saúde, iniciativas de inclusão, sustentabilidade e empregabilidade, já decorrem de obrigações previstas na legislação brasileira, e por isso o decreto não gera essas despesas. E por outro ângulo, eu entendo que a empresa experimentará a rentabilidade decorrente do respeito aos direitos humanos, como a prevenção de gastos causados pelos riscos das suas atividades ou por má publicidade, como também a atração de investimentos e de profissionais mais capacitados, além do estímulo para a melhora da sua reputação perante seus clientes devido à vinculação de seu nome ao respeito aos direitos humanos, inclusive em razão do selo previsto pelo decreto em questão. É claro que muitos desses estímulos independem da certificação, mas a sua eficácia pode ser maximizada ou até mesmo vinculada a partir da obtenção do certificado. Assim, eu concluo que, por meio de uma escolha permeada de racionalidade e eficiência, as empresas podem tender a agir com cooperação na hipótese em análise, ou seja, aderindo voluntariamente às diretrizes para empresas e direitos humanos, e que essa circunstância pode repercutir positivamente na proteção aos direitos humanos no país. Entretanto, o estímulo correspondente, que é a obtenção do selo, deve ser confiável, ou seja, deve ter boa reputação na sociedade como um todo, sob pena de fracasso da relação. Mas até o momento, essa certificação ela não foi instituída pela autoridade competente no Brasil, mesmo após passado quase um ano da edição do decreto. Quando o fizer, o Estado ele deverá estabelecer critérios éticos e transparentes para o fornecimento e monitoramento do selo, a fim de aumentar a confiança entre os envolvidos. Dessa forma, evita-se que as empresas façam uso da certificação apenas para autopromoção, sem o correspondente engajamento à proteção dos direitos humanos. Por fim, eu queria registrar que espero que o Estado brasileiro faça valer as diretrizes constantes do decreto em questão, afastando as fortes críticas que ele sofre no sentido de que o decreto seria meramente simbólico e que fragilizaria o cumprimento dos direitos humanos por empresas no país.
Eu agradeço imensamente a atenção e desejo a todos uma excelente conferência.